Muito bom, meus amigos e minhas amigas. Estamos, em definitivo, nesse feriadão de Dia da Consciência Negra, que virou feriado nacional pela primeira vez. Eu sou o André Marinho, seu amigo do dia a dia, trazendo aqui mais um Morning Show sempre cheio de entrevistas, novidades, muita informação e muito entretenimento sempre com vocês, ainda mais nesse dia especial. Feriadão, pessoal relaxando, mas o noticiário não para, a verdade é essa. Porque hoje, pelo Brasil, apesar do lazer, talvez no ar, de dar aquela descomprimida na rotina para a maioria dos trabalhadores brasileiros, Brasília segue agitadíssima. Afinal de contas, os desdobramentos do plano diabólico, de certa forma, mas patético por outro, para tentar ceifar a vida de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes em 2022, são muitos, tá? A trama, como vocês sabem, envolve detalhes escabrosos como tipos de armamentos, estilo de ação, possível envenenamento e por aí vai, tá? Inclusive trechos das conversas entre os cabeças do grupo, os já famosos e notórios Kids Pretos, envolvem inclusive o ex-presidente Bolsonaro. Para a polícia, pessoal, o celular de Mauro Cid, o eterno ajudante de ordem Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do próprio presidente Bolsonaro, foi bem mais valioso do que a própria delação dele, tema que está sendo reacendido de vez. Ele, evidentemente, nega saber de qualquer golpe. Já vou acionando aqui minha bancada, inclusive já direto com o nosso coração de osso, nosso delegado Mário Palumbo. Quero muito te ouvir, não vou falar mais nada. Bom dia, prazer estar aqui mais uma vez. Olha, são graves as acusações, né? Se realmente estiver lá no celular do Mauro Cid, é muito grave, gravíssimo. Tudo tem que ser investigado, tem o devido processo legal. A única coisa que me incomoda bastante é um juiz ser a vítima e, ao mesmo tempo, o presidente aí de todo o inquérito, todo o processo. Isso não dá para aceitar. Eu acho que quando a gente tem um mínimo de aplicabilidade do direito, ele tinha que se declarar suspeito e este processo, o Felipe pode falar melhor que eu, que é um advogado conceituado, esse processo deveria ir para outro juiz num sorteio. E aí seria muito mais idôneo e imparcial as investigações. Se realmente tudo isso for provado, aí realmente a casa caiu. Meus amigos. Mas a pergunta que fica, né? Se a casa cair, será 2 anos depois? Porque agora, afinal de contas, pelo que tudo indica, todas as apurações ali já estavam prontinhas desde fevereiro desse ano, pelo menos. Eu não tenho detalhes dessa investigação, mas as investigações são demoradas mesmo. Ainda mais uma investigação complexa como essa. Não é fácil você analisar dezenas de celulares que foram apreendidos, conversa por conversa. Isso requer muito tempo, é um trabalho bastante complicado, tem que ser feito de forma minuciosa, porque senão depois a defesa pode quebrar qualquer argumento que esteja no alto do processo. Mantendo a tradição da política brasileira, meu caro PP, nosso legalista garantista oficial desta república, já quero te acionar aqui, o Brasil sempre acaba ganhando um contorno meio pitoresco, né? São os kids pretos, o pessoal zoando com kid bengala, os novos black blocs do pedaço, é uma coisa insana. Só que eu queria te ouvir aqui, afinal de contas, Mauro Cid voltando à cena, sempre sendo o pivô, meio que, por mais involuntário que seja, dessa trama toda, e tá mais enrolado que briga de polvo e tá voltando aí à tona. A importância dele nesse enredo, olhando adiante na sua visão. Não, ele é a peça principal no enredo, né? Até porque grande parte das provas, das conversas, foram obtidas do telefone do Mauro Cid, né? Inclusive, teve uma tecnologia israelense, né, que conseguiu puxar as mensagens apagadas pelo Mauro Cid, né? Então, isso é interessante, né? Mesmo as mensagens apagadas estão em algum lugar que as tecnologias israelenses conseguem puxar. Cuidado aí para todo mundo que pode estar pulando a cerca aí. Fica de aviso. Cuidado com os nudes aí, viu? O Mossad não deixa barato, não. E o Mauro Cid é a pessoa mais próxima do Bolsonaro, bastante do Bolsonaro, todo mundo sabe disso. Andava com o Bolsonaro todo momento, participava de todas as reuniões com o Bolsonaro. Então ele é a peça-chave. Mas queria só colocar um ponto aqui, Marinho, que eu acho que é o principal dessa conversa, é a cegueira ideológica. Sim. Né? Eu até entendo que possa ter uma discussão sobre atos preparatórios, atos executórios, eu até entendo. Mas quem vai para essa linha que não teve crime, teve atos preparatórios somente, o direito brasileiro não pune planejamento, conjecturação, tem que ter um grande contudo, todavia, mas depois, e falar do absurdo, né? É normal ministro de Estado fazer reunião na casa dele para discutir a morte de presidente da República, vice-presidente da República, ministro do STF? Isso é normal? É normal presidente da República chamar na tua sala comando das forças militares e perguntar se aceitariam dar o golpe? Isso é normal?
A gente não pode normalizar o absurdo. A gente não pode normalizar, de forma alguma, esse risco institucional, de ruptura institucional, que nós estamos passando, que a gente passou lá atrás. Então, eu queria fazer a minha crítica inicial, essa cegueira ideológica que, infelizmente, grande parte da população do Brasil, que defende a todo preço o ex-presidente Bolsonaro. Gente, vamos aumentar a régua moral. Vamos aumentar a régua necessária, moral, e pautar de forma séria qualquer república que a gente quer no Brasil. Fica difícil, beira impossível não assinar aqui, enfim, concordar em gênero, número e grau com o que o PP disse. Realmente era uma trama que, se fosse levada a cabo, se fosse colocada em prática, eu acho que afundaria o Brasil num apocalipse moral, ético, político e econômico sem precedentes. Mas ainda bem que não aconteceu. E são muitas dimensões, muitos ângulos aqui para a gente repercutir. Mas ainda falando de, como sempre, né, coisas que poderiam ter esse impacto, meu caro Mano Ferreira, sempre acabam de alguma forma caindo aí no anedotário, na esculhambação, do lado pitoresco, né, na zoação. Para vocês terem uma noção, ali no meio dessa arquitetura golpista, ainda bem que foi frustrada, inclusive os Kids Pretos assinalaram nomes, ou melhor dizendo, codinomes, para se referirem a Lula e Alckmin, no caso, Jeca e Joca. Eu não sei se eu estou falando aqui de algum daqueles contos do Adoniran Barbosa ou do Monteiro Lobato, inclusive tinha outro Juca nessa história, não é o ministro Alexandre de Moraes, que fique claro, inclusive estão tentando apurar quem é o tal Juca, mas Jeca, Joca e Juca, Kid Preto, e talvez o Brasil no precipício. Como é que você viu isso? Outra anedota é que o general aloprado lá, que era o mais, aparentemente, o mais entusiasmado com a possibilidade desses planos, colocou como nome dos arquivos do planejamento do golpe uma referência aos próprios carros. Então era BMW 2020... Os nomes dos documentos eram referências aos próprios carros, com o modelo e o ano de cada um. Ou seja, a anedota é sempre impressionante, mas nesse caso a gente não pode perder de vista o que é mais importante, que é: a democracia brasileira não pode repetir erros do passado. Antes do golpe de 64 ser efetivado, houve tentativas de golpe, houve militares aloprados que tentaram e não conseguiram tomar o poder. A gente, como país, contemporizou com aquilo, não foram punidos e depois, em 64, implementaram um golpe. Não podemos repetir o erro. É preciso punir de forma exemplar todos esses aloprados golpistas. Uma pergunta que eu vi com alguma frequência surgir, diante dos fatos sendo apresentados, minha cara, Dias Peixoto. Claro que eram as famosas maçãs podres, a gente sempre evita generalizar a culpa, mas esses militares sublevados, por assim dizer, arquitetando essa trama golpista, faziam parte ali do grupo de operações especiais do Exército, certo? Diante disso, foi ainda assim esse batalhão que acabou participando diretamente do efetivo de segurança na cúpula do G20. Como se, diante dessas acusações, teria sido temerário as operações especiais participarem ali de toda a proteção dos chefes de Estado. Você concorda com esse ângulo ou também uma forçação de barra na sua visão? Eu acho que aí já é uma forçação de barra, porque coloca todo mundo no mesmo balaio. Que a gente sempre evita aqui nesse programa. Que a gente sempre evita, verdade. E quando a gente olha para o Kids Preto, eu acho que a gente não pode pegar esse grupo, esses nomes e falar, olha, todos teriam tentado fazer isso ou todos representam isso. Acho que isso não vem ao caso. Os que estão envolvidos nisso merecem, deverão realmente responder por esses atos. Mas o que é mais assustador nisso é que eu acho que a gente tem que fazer uma separação entre o que seria a ideia, a minuta, ou até mesmo a tese do golpe, e o que é um plano de execução de autoridades de Estado, de um presidente eleito, de um vice-presidente eleito e de ministros. E aqui, eu acho que aí tira um pouco da nebulosidade que muita gente leva para a questão ideológica. Por quê? Nós falamos nesse programa constantemente sobre impunidade. Palumbo e eu, inclusive, falamos bastante sobre como acreditamos que os bandidos precisam ter leis mais duras, eles precisam ficar presos e toda essa situação. Este evento mostra um retrato da impunidade.
O que a revelação dessa investigação traz é que eles tinham certeza que eles jamais seriam pegos, que eles jamais seriam punidos. E é isso que a gente precisa combater. Além dessa discussão que o PP falou aqui de execução ou se foi conjuntura, mas muito mais do que isso é a questão moral dentro da impunidade. Porque no final do dia, vamos ser sinceros, pessoal, eles simplesmente queriam matar um presidente da República. E eles queriam tirar vidas, ceifar vidas. Isso é extremamente absurdo e deve ser, sim, rechaçado e condenado. Agora, Pepezinho, eu quero te... Fica à vontade, complementa. Ô, Jess, a questão é a seguinte, com o golpe de Estado ia mudar a estrutura jurídica e política. Não ia ter questão da impunidade nesse caso. Não. Eles achavam que fosse matar o presidente da República, fosse matar o ministro do STF, e aí mudaria a estrutura de poder, e aí não ia ter questão de impunidade. Nova Constituição, talvez, ia mudar... Não, mas eu vou até além, Pepe, porque eu acho que existe uma impunidade aqui na forma como eles veem a investigação. E aí vou falar uma coisa um tanto quanto polêmica, mas eles são extremamente burros. Assim, sim. Verdade seja dita, eles são aloprados. Assim, se fizer um teste aí de QI, eles não passam de 70. Jess, tem burrices e burrices. O que no conteúdo das mensagens reveladas ali dentro do ofício da PF escancarou para você essa burrice nesse particular? O pior que registraram isso, né? Pra mim, quando você trabalha lá no Congresso, quando você trabalha em repartições públicas, o que você imprime fica salvo. Então fica ali um registro. Eles imprimiram um documento com Falaram no celular, desses, dentro. Falaram no celular. Então, assim, tá lá no registro da impressora do Planalto o documento. Então, assim, do Palácio do Planalto, que eles sabiam que quem assumiria é um governo que eles teriam todas essas discordâncias. Então, assim, é absurdo. Beira assim, pô, eles são do exército mesmo. Forças, eu até contestei o Kids Preto, nem é pela generalização, achar que todos são iguais. Mas se essas são as nossas forças especiais, a gente tá extremamente desprotegido. O Brasil não ganha 5 minutos de guerra. 5? Agora, vamos trazer mais um ângulo para a discussão aqui, já te acionando, Pepe, pelo seguinte. Muita gente, pelo menos desde 2019, ali com o famoso inquérito do fim do mundo, os inquéritos intermináveis. Muitos especialistas, muitos juristas, certamente tem um eco fortíssimo, barulhento, em parte da sociedade, dizendo que talvez a atuação do ministro Alexandre de Moraes enquanto vítima, órgão acusador, investigador e julgador, é no mínimo questionável. Para dizer o mínimo aqui, tá? Mas, no momento que a gente vê o presidente Bolsonaro, na melhor das hipóteses, deixando essa avacalhação se instaurar no entorno dele nos meses e nos momentos derradeiros do mandato dele, ele também dá toda a sustentação para que o próprio judiciário que está repreendendo essas ações se fortaleça nessa equação. Estamos aqui pensando em política real, a vida como ela é, não é como a gente quer, porque o Brasil já está com a ordem subvertida há muito tempo, de certa forma. Como é que você está vendo, Pepe? Eu vejo com preocupação, Maria. Eu sou um defensor do Estado Democrático de Direito, né? E você vê, por exemplo, os 2 inquéritos que estão com Alexandre de Moraes, 3, na verdade, né? Os 3 com prazo indeterminado. Né? Não existe inquérito com prazo indeterminado, não é? Quando você pega, por exemplo, a decisão dele acatando o pedido da Polícia Federal para fazer as prisões, ele fala em terceira pessoa. Né? Não tem nexo, não tem nenhum sentido, né? O juiz que é vítima ser o julgador do caso dele, né? Isso não tem nenhum sentido, não tem nenhuma justificativa teórica. Ele poderia segmentar. O meu ponto era o seguinte: se a gente... Perguntando pro PP. Exato. Se a gente coloca essa premissa, que a princípio eu concordo, o que ocorreria, por exemplo, se o bandido está sendo investigado, é uma investigação extremamente complexa, que tem diversos pontos que precisam ser conectados, aí eu começo a ameaçar o juiz a cada vez que o juiz é trocado. E aí o processo nunca ia conseguir acabar, um processo que é extremamente complexo como esse. Então, o meu medo com isso é o fato de a gente trocar de juiz quando o bandido ameaça o juiz, não dá mais poder para o bandido? Não é o bandido ameaçar o juiz, não. É o juiz ser vítima, né, no caso. Né? Ele era alvo da ação do bandido. Né? E, na minha opinião, o ministro Alexandre de Moraes deveria segmentar esse inquérito e fazer redistribuição para o outro ministro do STF. Teria que declarar suspeito, é isso? Nem suspeito, não digo nem suspeito. Mas como diria meu falecido avô, esse trem já partiu da estação, meus amigos. Não poderia julgar. Esse trem já partiu da estação. E nem dá decisões como mandado de busca e apreensão, mandado de prisão. Teria que ser outro juiz. Não, mas aí é o seguinte, se, digamos... Mas isso acontece agora. Ele está falando o seguinte, atualmente no Código de Processo Civil, se eu quero mudar o juiz, eu ameaço o juiz. O que acontece? Aí não vai ter juiz nunca. É isso que está falando para mim. Mas o caso é mais. O caso é maior, porque ele é vítima. Então, mas ele é vítima da ameaça. Mas o fato é anterior, não é pode acontecer agora.
qualquer forma. Eu odeio ficar aqui na posição do cínico da bancada aqui do programa, mas eu volto a insistir. Deveria ser assim? Deveria. Mas não é. Diante do fato que não é. Não é e ninguém vai mudar. Qual é a previsão de vocês, a análise de vocês de como isso pode se encaminhar olhando adiante? Como é que você... Sem mencionar, claro, a anistia, qualquer perspectiva, pelo que tudo indica, sepultada. Né? E um dos princípios é a imparcialidade. Como que a pessoa é vítima e depois ela vai sentenciar? É só a gente se colocar no lugar. Você foi vítima de roubo. Sim. Só que você é o juiz. Você acusa. E você sentencia. Quantos anos de cadeia você vai dar para um cara de roubo? E o relatório não dá. E a decisão chega a ser ridícula. Né? Ele falando em terceira pessoa. O Alexandre de Moraes foi vítima. Mas não vamos perder de perspectiva o grau de gravidade das coisas. É muito grave, mano. Muito mais é muito grave, mas ameaçar ele podia redistribuir isso aí e cair na mão de outro magistrado. E outra coisa, um de cada vez. Não é pela pessoa física do Alexandre de Moraes, é exatamente pela função institucional que ele ocupa. Então, assim, eu acho que no caso dele é mais pessoal. Não, eu acho é pela função institucional que ele ocupa como ministro do Supremo. Se ele não fosse ministro do Supremo, ele não estaria sendo ameaçado. A discussão está boa, necessária, a gente vai seguir aqui promovendo ela. Não sem antes partir para um rápido break, para todo mundo que está nos ouvindo, ligadaço aqui na rede Jovem Pan de Rádio, no Morning Show, nesse feriadão. A gente volta para vocês daqui a pouquinho. Já acionando aqui o nosso PP de volta, então, nossa autoridade máxima aqui, para ajudar a separar o joio do trigo, o que é... Essa é a pergunta, para mim, que está me sufocando desde ontem, né? Afinal de contas, me ajuda aqui. Onde é que a gente cruza a linha entre uma intenção delirante, um plano mirabolante e um crime consumado? Diante de tudo que está posto aí. Diante, inclusive, da lei contra o golpe de Estado, né, de que foi a Lei 14.127 de 2021. É a Lei de Proteção do Estado Democrático de Direito. Repare bem, muito obrigado. Ironicamente, sancionada pelo próprio Jair Bolsonaro, com vetos, mas foi sancionada. Que, enfim, abarcou um entendimento muito mais amplo do que seria qualquer tentativa de minar as instituições brasileiras. Como é que você vê, Pepe? Marinho, é uma questão... Tua linha? Mas é uma linha tênue mesmo. Eu não acho um absurdo quem defenda que, na verdade, houve conjecturação. Né? Eu não concordo com essa tese. Né? Acontece o seguinte, existe uma fase preparatória para cometer o crime e na fase preparatória, né, o direito não pune. Sim. Então, por exemplo, se eu juntar uma pessoa na minha casa para tentar planejar um crime, isso aí é uma conjecturação. Então, o direito não pune e não criminaliza essa conduta de planejamento. E existe o ato executório, né, que a partir do ato executório, o direito já começa a punir. Existe jurisprudência, inclusive, que fala o seguinte, quando a pessoa é pega com arma, né, indo em direção para matar outra pessoa, esperando outra pessoa, isso seria sim, ato executório e não ato preparatório. A gente sabe, por exemplo, que pelas investigações, né, que a Polícia Federal divulgou, né, o plano chegou a se consumar, né, e se iniciou, né. Monitoraram o ministro do STF, Alexandre de Moraes, monitoraram o Lula, chegaram, inclusive, a colocar vários militares, né, preparados para fazer o atentado. Isso, na minha opinião, é mais do que preparatório. Isso é ato executório. Exato. Então não tem muito o que discutir. Porque o plano previa o monitoramento. Quando eles estão monitorando, eles estão executando o plano. O que o PP quis dizer é mais ou menos o seguinte, para explicar para os nossos ouvintes. Por favor. Nós 4 aqui falando, vamos roubar aquele banco que está do outro lado da Paulista? Isso não é punido. Só que se a gente atravessar a rua e for tentar entrar no banco, opa, se iniciou a execução do crime. Ferrou! É isto, senhor PP? Exatamente. Eu posso até um exemplo que talvez algum de vocês se lembre. O procurador, o Janot, ele chegou a dizer numa entrevista, em determinado momento, que entrou no STF armado com a intenção de matar o ministro Gilmar Mendes. Isso foi uma entrevista concedida por ele. Bombástico. Quando a gente olha para isso é conjuntura ou isso já é execução? Porque, assim, ele entrou naquele... Na opinião aqui do Palumbo, ele atravessou a rua, por assim dizer, no exemplo do banco. Então, assim, essa é a minha dúvida. Até coloco para você. Existe uma diferença, Jéssica, que é interessante. É uma boa pergunta. Que é o seguinte. É quando eu deixo de executar o ato por vontade minha, aí eu estou na fase preparatória. Eu vou lá matar o cara e me arrependi. Aí, beleza. Agora, quando eu sou interrompido por fatos alheios, aí é execução. Para deixar no claro caso, por exemplo, do Janot, ele interrompeu
ao ato porque ele quis, ele se arrependeu, não quero fazer isso. Ou seja, não no caso dos militares que estavam em volta para matar Alexandre de Moraes, o fato externo impediu ele de executar o crime. E no caso teria sido um julgamento que acabou mais cedo, aí o Alexandre de Moraes saiu antes do previsto, isso modificou o plano e eles abortaram a missão já em campo, né? Então isso é muito grave, não é uma questão menor, não. E até dentro dos planos que a gente está falando, um fato interessante naquela questão da habilidade cognitiva dos meliantes. Eles achavam que o Alckmin ainda estava no PSDB. Sendo que a grande ruptura crítica em relação ao Alckmin foi sair do PSDB, que ele ficou muito tempo no PSDB, mas ele saiu para ser vice do Lula e foi para o PSB. Então, assim, eles tratavam como um plano de matar o Alckmin do PSDB. Então, assim, por favor, né?